Hoje este tanque de Betesda é imenso, tem mais de 5 pavilhões. São países inteiros, continentes inteiros. O mundo está jazendo, cego, coxo, paralítico. Cada um à espera de alguma coisa que vai acontecer amanhã e vai trazer alguma solução para este homem que de fato precisa de ajuda. Você sabia que se tem alguma coisa que é um tapa na cara do orgulho humano, é o problema do mal? Sim, porque através de séculos, milênios, o homem consegue evoluir cientificamente, politicamente, sociologicamente, antropologicamente. Todas as ciências melhoram, mas o homem continua sendo atrasado. O mesmo Caim que matou Abel é o seu João que mata o seu Manuel. Décadas, séculos, milênios, e o homem continua sendo este coxo num amontoado de pessoas que não podem se ajudar definitivamente. É lamentável, mas é a verdade. O próprio apóstolo Paulo já tinha nos alertado contra isto, que nos últimos dias os homens seriam atrasados. Nos últimos dias seriam tempos difíceis, e a palavra é tempos selvagens. O homem do futuro é um primata, é o homem da caverna, o homem dos primórdios. Ele consegue entrar num foguete, cruzar o espaço e colocar uma estação espacial dentro da Lua, ali. Mas ele não consegue atravessar a rua para cumprimentar o irmão dele e perdoá-lo e pedir perdão. É este homem que não se concilia, inquieto, problemático. Os afastados de Deus estão aqui bem ilustrados neste tanque de Betesda, em 5 pavilhões. Pastor, por que você diz que eles são afastados de Deus? A verdade é que estes homens, por causa de suas limitações físicas, eles eram considerados impuros cerimonialmente. Eles não podiam adentrar as escadarias do Templo de Jerusalém e entrar ali no pátio dos adoradores para gozar deste privilégio de cultuar ao Senhor. Eles eram expulsos, banidos, afastados da vida religiosa. As imperfeições físicas impediam que eles pudessem adorar a Deus. Isto era uma norma, um protocolo do status e dos rabinos, que afastava todos os imperfeitos desta vida cheia de graça, de desfrute e de piedade. Para ilustrar claramente o homem afastado de Deus. Mas não é aqui que eu quero que você fixe a sua atenção. Naquele dia de sábado, os sacerdotes lotavam o templo. Era um período pascal. Estavam próximos à porta das ovelhas. Por aquela porta das ovelhas, naqueles dias passaram milhares de cordeiros para serem sacrificados num rito ante a festa judaica que aconteceria por aqueles dias. A cidade estava abarrotada. Havia um frenesi espiritual. As pessoas colocaram as suas melhores roupas, vestimentas. Os sacerdotes estavam cheios de disposição para mostrarem a sua habilidade de se parecerem santos. Mas o Deus encarnado, o Filho de Deus que se tornou carne e habitou entre nós,
não estava lá naquela pantomima, não estava lá no meio daquele teatro sagrado. Ele sai do meio daquela fantasia religiosa e está entre os marginalizados, entre os incapazes, os que não podem, os que não sabem, os que não conseguem. Cristo é muito diferente da religião. Se a religião corre e tende a nos afastar de Deus, se tem alguma coisa que Cristo faz é nos reconciliar com Deus. Se a religião, com todas as suas regras, busca colocar uma barreira após outra barreira, Cristo é aquele que não mediu esforços para nos encontrar deitados num amontoado de pessoas que jaziam enfermas, impotentes, incapazes. Se o versículo de 3 encontramos os afastados de Deus amontoados do tanque de Betesda, no verso 6 nós encontramos o Deus que se aproxima. Ele não está no santuário sendo adorado por aqueles homens togados, sendo adorado por aqueles homens paramentados de religião, mas Cristo está se misturando agora com aqueles que ninguém gostaria de estar perto. É o amor de Deus pelos pecadores. É o amor de Deus pelos banidos. É o amor de Deus pelos filhos de Adão, por aqueles que são e não são. Cristo se aproxima de nós, exatamente como somos. Cristo é lindo, é perfeito. Há outro contraste magnífico no texto. Cristo não somente medeia a graça de Deus e o culto solene para o seu coração, mas como ele também é o mediador de todas as bênçãos divinas. Olha só, que percepção! Talvez você nunca tenha observado isso no texto. Olha o que está acontecendo. O tanque de Betesda, ele é como o mundo, com os seus troféus reservados para os campeões. O tanque de Betesda é como o mundo, com as suas medalhas reservadas para aqueles que alcançaram o primeiro lugar. O tanque de Betesda é como a nossa sociedade que aplaude aqueles que conseguem sobressair de uma forma ou de outra, por seus esforços, capacidades intelectuais, recursos financeiros. O tanque de Betesda é uma charge do que é o mundo que está sempre disposto a aplaudir aqueles que têm alguma coisa para oferecer. Os troféus estão lá esperando os campeões. Cristo não. Cristo vai ao último da fila. Vai ao homem que não podia se esforçar o suficiente para chegar primeiro do que os outros. Ele vai atrás deste homem que no vestibular do Calvário é reprovado todo dia. Ele vai atrás deste homem, nota 0. Este homem que numa corrida de méritos para alcançar alguma bênção de Deus, ele nem cruza a linha de chegada. Este homem que se assemelha muito a você e a mim, com nossas fraquezas severas, que só nós sabemos. A nossa coxidão é interna. A nossa cegueira é lá dentro da alma. O nosso aleijo é lá em nosso coração. É somente lá onde temos tomado tantas vezes um não como resposta, é que conhecemos o amor de Deus como nunca.
Se o tanque, assim como a sociedade e o mundo, premia os primeiros colocados, e não há nada de errado nisto. Os méritos, né, são bem-vindos. É importante que quem se esforce mais vá mais longe. Mas no reino de Deus não é assim. O reino de Deus é a história de um Deus que singrou os céus, cruzou os céus para pegar você e eu no colo. Porque nós não podíamos. E ele vai ao último da fila. O tanque aplaude os primeiros. O Senhor não. O Senhor vai atrás daqueles que ninguém mais sabe que existe. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que esta compreensão é o prelúdio da nossa vida plena em Deus. Porque somente os humildes, aqueles que sabem que não podem, é que de fato conseguem dizer: tudo posso naquele que me fortalece. O nosso Senhor não somente medeia o culto e a graça de Deus para você e para mim, mas ele é o mediador do perdão de Deus. Veja só o que é o perdão de Deus. Este homem, no versículo 5, que contraste! No versículo 5 diz que ele estava há 38 anos jazendo naquela situação, impuro, impossibilitado de um culto pleno e que trouxesse satisfação para a alma dele, mas de repente, quando Jesus cruza a vida daquele homem, a afirmação é que imediatamente ele foi curado. Instantaneamente. Ele não teve que subir nenhuma escadaria de joelhos. Ele não teve que rezar e orar 300 Pai Nossos. Ele não teve que entregar nenhuma oferta específica e nem comprar nenhum patuá gospel. De repente, Jesus entra na vida deste homem e a cura física deste homem é uma representação para uma cura espiritual. Porque estes textos, eles estão registrados aqui não para mostrar a habilidade do Senhor de fazer os milagres e portentos, mas para mostrar como Deus está recriando todas as coisas, está fazendo de novo a humanidade, que este homem caído e em total miséria e incapacidade, aqui do lado de fora do jardim do Éden, está sendo resgatado e reconstruído. Preste atenção que mais à frente, Cristo diz para ele assim: não prevarique ou não faça nenhum erro, não utilize-se das bênçãos que você recebeu para que não te ocasione algo pior. O que pode ser pior do que ficar 38 anos enfermo? É ficar um dia sem o perdão de Deus. Preste atenção. Sabemos que muitos irmãos que nos ouvem e nos ouvirão possuem alguma limitação física. Jesus Cristo não veio curar a todos nós, mesmo porque nós estamos de passagem neste mundo. Nós não teríamos nenhum sentido em viver eternamente no mundo que vai ser esvaziado, que vai ser consumido, que vai chegar ao fim. Sabemos que a nossa vida aqui é breve, é passageira e o tempo impõe sobre nós muitas limitações físicas. Não podemos então entender que este texto é um apelo a que você e eu sejamos curados de todas as enfermidades que possuamos. Mas este texto é antes um apelo à justificação em Cristo Jesus, nos lembrando que pior do que ficar 38 anos enfermo é ficar um segundo sem o perdão de Deus. Um segundo com a alma paralítica. Um segundo com a alma cega. Um segundo com a alma surda. Um segundo com a alma muda. É você e eu estarmos indiferentes às bênçãos do Senhor. Portanto, nós somos bem-aventurados, porque o perdão de Deus para nós não é um processo contínuo,
não é uma repetição mirabolante, não é uma dedicação incisiva a algum projeto sagrado, mas é algo como uma flecha santa que é cravada em nossos corações e, em vez de nos matar, nos vivifica. Perdão. Eu não sei se você sabe, muitas pessoas que tomam remédios para a ansiedade possivelmente estariam muito bem se soubessem que podem ser perdoadas. Nós lemos recentemente uma matéria que conta de um médico nos Estados Unidos dando este testemunho de que alguns dos seus pacientes psiquiátricos não estariam ali se eles soubessem que eles podem ser perdoados. O pai da psicologia analítica, Jung, o suíço, ele narra em um dos seus livros, A Procura pela Alma, uma experiência marcante que teve em seu consultório ao longo de sua vida. Jung não era dedicadamente um religioso, e ele disse que recebia muitos religiosos. Destes, apenas 3 eram católicos, mas na maioria de seus pacientes eram protestantes. Seus pacientes eram protestantes na maioria das vezes. E ele notou ao longo daquela pesquisa e daquela clínica repetida que quanto mais a alma daqueles homens estavam cheias de uma vida afastada do sagrado, mais aumentavam as neuroses naqueles homens e mulheres. E ele faz a ligação que uma vida espiritual limitada para aqueles que são religiosos especialmente impunha sobre eles e a mente deles uma vida de inquietação profunda e de muitas neuroses. Era uma proporção direta. Baixa espiritualidade, muita paranoia. Veja só, dentro desta fala, poderíamos então afirmar que se soubessem que podem ser perdoados, quantas pessoas arrastam seus pecados por mais de 38 anos? Quantas mulheres não conseguem se perdoar? Homens não conseguem se perdoar? Acham que precisam purgar os seus próprios pecados, estão ali jazendo, prostrados, presos a uma bola insuportável de ferro que amarra os relacionamentos e impõe sobre eles uma tristeza profunda. Precisamos entender que o perdão de Deus não é uma metáfora, não é uma analogia para alguma coisa. O perdão de Deus é uma realidade imposta sobre você e sobre mim, que se é declarado do tribunal de Deus. É um ato jurídico, não é um ato sentimental. Não é se você está se sentindo perdoado ou não que faz com que o perdão de Deus prevaleça sobre você. É uma declaração jurídica do trono de Deus, onde o sangue de Cristo Jesus nos expia. O sangue de Cristo Jesus nos lava de todo o pecado. O sangue de Cristo Jesus é que rasga o escrito de dívida que era contra nós. É o sangue de Cristo. Embora você não se sinta perdoado em algum momento, a sua consciência até pese, ou algum remorso surja desta alma inquieta, saiba que o perdão de Deus não depende, excepcionalmente, não depende de nós. Depende totalmente do amor de Deus para conosco. Especialmente, confessamos os nossos pecados. Coração contrito e compungido, Deus não desprezará. Cristo Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Imediatamente, agora, aí onde você está, num relance, Senhor, limpa meu coração.
O texto vai mostrando esses contrastes, irmãos, por toda a passagem. Aqueles que estão afastados e Deus que se aproxima, aqueles que serão coroados se atingirem o objetivo e Cristo é a esperança dos últimos da fila, aqueles que há 38 anos estão impuros em seus delitos e pecados e aquele que agora é purificado imediatamente. Por fim e portanto, é clara e nítida a revolução que Cristo provoca neste homem que, no versículo 3, estava olhando o mundo de cabeça para baixo, prostrado, jazendo, deitado num sábado. Este homem que há muito já não sabia o que era encarar a família nos olhos. Não sabia o que era pegar a sua filha e seu filho no colo e abraçar apertadamente a sua família. Suas limitações impunham sobre ele um mundo em reviravoltas. Poderíamos ficar aqui conjecturando, mas o que mais interessa é que depois que Cristo atravessou a estrada daquele moribundo, ele ficou de pé e pôs-se a andar depois de Cristo. Ele foi ao templo, ao culto, ele foi adorar, ele foi dar graças a Deus. Questionaram a ele: o que você está fazendo carregando este leito num dia de sábado? E ele disse: o homem que me curou mandou que eu fizesse isso. Ai, ai, Cristo Jesus é inigualável. Eu preciso concluir com você, lembrando que o tanque de Betesda é uma lenda. Registros históricos parcos. João está registrando aqui este texto e em alguns manuscritos, cópias do Novo Testamento original, nem aparece essa história desta forma. É a crendice, a fantasia e a ideia de que alguma coisa vai acontecer se nós acreditarmos. Acreditar naquilo que não pode mudar a sua vida não fará diferença alguma ao final da história. A nossa sorte é que Deus existe e Ele vem atrás de nós. Se é uma lenda da água que é agitada, eu te lembro que há uma realidade desta água da vida. Cristo é a água da água da vida real. Ele não é uma lenda. Nenhuma lenda que fosse somente uma lenda poderia transformar a vida de tantos homens como Cristo Jesus fez. Cristo Jesus é singular na história e em todas as partes da história. Se ele não existisse, nosso planeta seria uma tundra rossa, inóspito, frio, triste. Conceitos de compaixão, misericórdia não eram conhecidos no mundo antigo. Os romanos só tinham hospitais para os seus soldados. Você sabe qual é o nome do primeiro hospital que existiu? O Hospital Bom Samaritano. Cristo motivou uma legião de homens e mulheres que estavam coxos e ficaram de pé, e estes homens e mulheres começaram a revolucionar o mundo por causa do amor de Deus. Cristo, irmãos, ele revolucionou o mundo e os tempos. E tem revolucionado até hoje os nossos corações, pessoas como você e eu. Certa feita, um pastor foi confrontado por um homem cujo espírito era ateísta, dizendo que Cristo era apenas uma lenda. E este pastor chamou este homem para o debate. Este homem chamou o pastor para um debate. E o pastor então disse para ele: claro, podemos então fazer esse debate. Eu só queria uma condição: que você trouxesse aqui uma pessoa transformada pelo ateísmo num ser humano melhor, numa pessoa mais feliz,
cuja vida fora plenamente transformada. E eu vou te trazer aqui 50 pessoas que não eram e passaram a ser, que não existiam e passaram a existir, que estavam mortas e reviveram. Eu trarei 50, você só me traz um. Aquele debatedor desistiu do debate, porque ele sabia que nem ele mesmo havia tido melhorado o seu coração acreditando num absurdo, acreditando que este mundo é um acidente, acreditando que estamos aqui por acaso e que não há um propósito específico para nada. O homem só vai de mal a pior. Quanto àqueles que são tocados pela graça divina e têm se colocado de pé, estas pessoas são privilegiadas. Porque este texto fala de um Cristo real, que transforma. Se lá naquele tanque, meu amado irmão, a água precisava ser movida para que um milagre acontecesse, eu te digo que Cristo é a água que se move. Eu sou a água da vida. É o rio que corre do trono de Deus, o rio vivo e caudaloso. É o rio que cruza os desertos do Neguev de nosso coração e faz florir onde era deserto. É o rio que pega nossa alma intrincada e faz brotar ali um jardim espiritual. Cristo é esta água que anda, que move, que toca em nós, que descedenta nossos lábios, nossa alma, que lava nossa alma dos pecados, que refrigera a nossa cabeça, que nos faz pleno em Deus. Cristo é o dilúvio da graça divina. Ele está aí, ao seu lado, está aqui comigo e disse: quem tem sede, venha e beba. Experimentemos a água viva e os nossos corações jamais sentirão sede eternamente. Queridos, não há ninguém como Cristo Jesus. É o rio que se fez gente para dessedentar o deserto de nossas almas. Ele é a água viva que se move e que está aí e é real e pode mudar definitivamente os nossos corações, nos colocar de pé e fazer andar cada um de nós de cabeça erguida. Ele muda tudo em nós.